C. Não, tá bom. Tá bom? Você está ouvindo bem? Muito bem, nós estamos voltando com o programa aqui pela Via Moral. Bom, eu havia prometido uma entrevista com o Walter Pereira, então e fiz uma pequena um introito aqui na abertura do programa, exatamente para esperar, né, mais público, porque esse assunto é por demais interessante. Apesar de estar meio amortecido em função da própria Covid-19, mas é um assunto interessante. O Walter Pereira, eu falei já aqui no programa hoje, começou a política pelo começo. Ele foi vereador, depois foi deputado estadual, junto comigo, depois foi deputado federal, depois foi deputado estadual aqui em Mato Grosso do Sul, depois foi deputado federal constituinte e suspendeu temporariamente a carreira como senador da República. Mas eu trago hoje o Walter Pereira para falar aqui exatamente do seu tempo na Assembleia Nacional Constituinte. Quero dizer que eu passei meio rápido pela política e passei pelas mãos do Walter Pereira, porque eu não tinha pavor de participar de campanha diretamente. Eu sempre gostei mais dos bastidores e tal. Walter Pereira, em 74, insistiu que eu fosse candidato a deputado estadual e tal. E eu terminei saindo, eu ganhei a eleição, ele foi candidato também e ganhou junto, nós fomos deputados estaduais juntos. Então. E eu estava até rememorando agora, porque eu só consegui ser político e exercer cargo eletivo enquanto estava junto com o Walter Pereira. Quando eu apartei do Walter Pereira, aí acabou minha carreira política, né? Eu podia ter ficado mais tempo com ele, mas a gente está junto, né? E é bom a gente estar junto. E até hoje ele passando toda aquela experiência tal que ele tem, e que ele continua na política, ele conseguiu, né, na política, ser um assessor de luxo, um assessor especial do filho, né? O filho hoje é deputado federal, Beto Pereira, em função do trabalho, e eu atribuo, né, pelo menos os 50%, né, do Beto Pereira como deputado estadual, deputado federal, ao trabalho de organização e competência, experiência extraordinária que tem o Walter Pereira. Mas, Walter, satisfação em tê-lo. Muito bom dia. Bom dia, Sérgio Cruz. Você não imagina a alegria que passa por mim agora, a alegria que sinto nesse momento de revê-lo forte, vigoroso, falando grosso, como sempre falou, inclusive nas tribunas da Assembleia Legislativa. Você foi um político de grande relevância para o Estado, porque você enfrentou grandes causas e momentos difíceis. Você enfrentou a aridez, mantendo a altivez. De sorte que é muita alegria estar aqui com você hoje, falando sobre os temas que você quiser abordar. Pois é, Walter, a satisfação é recíproca. Você sabe que eu estou falando com toda a sinceridade, até porque você me conhece, você que me colocou na política. Eu não tinha nem título eleitoral, você lembra? Não tinha título eleitoral. Cheguei de São Paulo, tinha rasgado o título, estava bravo, porque estava do meu jeito, né, revoltado com a ditadura militar. Tá? Você foi, né, naquele tempo, político tirava título, lembra? O político ia, tirava os títulos, você foi lá, mandou tirar uma fotografia, tal, e fizemos o título. Até meu título de eleitor aqui em Mato Grosso do Sul, eu devo exatamente a você. E falava, falei isso aí com toda sinceridade, com 78 anos, não dá nem para esconder mais, né? Tem que falar. Mas, ô Walter... Mas você tem uma boa memória, viu, Sérgio? Você lembrar que foi uma articulação nossa, o seu alistamento eleitoral é uma prova de que a sua memória está realmente nos trinques. Pois é. Felizmente, né? Felizmente. Eu convidei você no programa, já faz tempo que eu estou querendo te trazer aqui no programa, mas eu te convidei para você falar do artigo 142. Você tem o Rubem Figueiró, que também foi constituinte, o Saulo Queiroz. Quem foi mais constituinte daquela época? Como é que está a sua memória? Memória? Como é que está a sua memória? Razoável.
Nessas alturas da vida, você não pode dizer que tem uma memória privilegiada, porque são muitas léguas percorridas, muitos quilômetros andados, certo? E muitos anos de vida. E haja HD para guardar todas essas memórias, né? E haja gaveta, haja computador para você guardar tudo isso aqui. Ô Walter, eu vou pedir sua atenção para um vídeo que eu vou mostrar aqui, para você assistir comigo esse vídeo. E a partir desse vídeo é que nós vamos começar a nossa entrevista. Espera um pouquinho. Antes do vídeo, eu vou ler o artigo 142, que você já conhece, porém, para quem não conhece o artigo 142 da Constituição, apenas o caput do artigo 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Eu quero que você assista comigo esse vídeo e depois nós vamos começar o questionário sobre o artigo 142. Roda aí, Índio. Há certos temas que são delicados e muitas vezes com muito desconforto que eu sou obrigado a tratar, principalmente quando tenho que falar de posições de amigos que estão em posições públicas e a quem eu respeito e admiro. Vou falar agora sobre um dos maiores constitucionalistas brasileiros, um dos melhores juristas da nova geração de juristas do Brasil. Uma pessoa que eu admiro, que privo da amizade, me sinto realmente orgulhoso de ser amigo dele, mas que eu tenho a sensação que, embora muito bem intencionado, a essa altura está trazendo uma profunda intranquilidade e insegurança jurídica. Eu falo do meu amigo. Com áudio meio deficiente, mas já estou vendo o vídeo. Agora desapareceu o vídeo outra vez. Pois é, não, eu suspendi o vídeo, que o vídeo está com problema. Para começar, o vídeo tem uma qualidade muito inferior, mas, no fundo, o que o Ives Gander está dizendo aí é o seguinte, né, que, de acordo com o artigo 142, as Forças Armadas representam o poder moderador. Certo? O poder moderador estaria acima, inclusive, do Presidente da República, e por iniciativa do Presidente da República, o Presidente poderia intervir, né, em qualquer dos poderes. Está aí, é o que diz o artigo. Vamos começar por sua participação na Constituinte. A Constituinte foi dividida em várias subcomissões, é isso? Isso. Inclusive eu fui um dos assessores voluntários do seu gabinete, né, na sua subcomissão. Qual era a sua subcomissão? Eu participei mais intensamente da Comissão de Reforma Agrária, certo? A Comissão da Reforma Agrária, onde eu fui relator de uma grande parte das matérias que estavam submetidas a essa comissão. Mas eu participava também da Comissão de Assuntos Jurídicos, né? A Comissão de Justiça e de Redação também, da subcomissão. Agora, você acompanhou a votação, naturalmente, de todos os artigos, e é claro que você esteve atento à questão da segurança. Isso aqui devia ter uma comissão própria, né, para tratar, uma subcomissão própria para tratar da segurança. Mas é claro, você, como parlamentar, deve ter participado intensamente de toda a discussão, de todo o conjunto do processo. O artigo 142, você chegou a examinar esse artigo durante a votação, ou não te interessou muito essa questão das Forças Armadas? Bom, o que precisa ficar claro é o seguinte: é uma ficção imaginar que a Constituição outorgou às Forças Armadas
o poder moderador. Não existe poder moderador. Existe uma relação harmônica entre os três poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Porém, essa questão do 142 foi muito discutida a partir de propostas que visavam a criação de um tribunal constitucional. Não vingou o Tribunal Constitucional porque buscou-se uma outra solução que estava mais familiarizada com o nosso ordenamento jurídico, que foi inserir na Constituição a função de Tribunal Constitucional. Veja, por exemplo, o artigo 142 é um artigo que fala, basicamente, da questão da segurança interna. E esta questão da segurança interna, que realmente pode ser invocada por qualquer dos poderes, não é um alvará para que algum dos poderes possa se arvorar poder moderador. Por quê? Porque existe um outro dispositivo que é o que realmente merece a atenção e merece o entendimento claro sobre toda essa celeuma, que é o artigo 102. O que diz o artigo 102? O artigo 102, ele confere ao Supremo Tribunal Federal a condição de guardião da Constituição. Ou seja, aquela proposta que havia para criar um tribunal constitucional, na verdade, foi substituída pelo artigo 102. E o artigo 102 da Constituição, é claro, quando outorga esta função, a função de guardião da Constituição, quer dizer, a função de Tribunal Constitucional ao Supremo Tribunal Federal. Veja que, na organização jurídica do país, os tribunais são divididos por estados, pelas comarcas. No entanto, existe um órgão que é o Supremo, certo? O Supremo Tribunal Federal, a quem cumpre, a quem reserva a competência de Tribunal Constitucional. Portanto, a interpretação de qualquer dispositivo da Constituição ou da legislação que possa ser cotejado com dispositivos constitucionais tem que ser resolvida através da manifestação do Supremo Tribunal Federal. Quem arbitra a alçada de todo ordenamento jurídico é o Supremo Tribunal Federal, é o intérprete da Constituição. Portanto, o artigo 142 e todos os demais dispositivos da Constituição estão sob a ótica, estão sob a avaliação, estão sob a tutela do artigo 102, que é o que substituiria, ou, aliás, o que substituiu o Tribunal Constitucional. Nenhuma autoridade, seja constituída ou seja subordinada a determinados poderes, pode agir acima da Constituição. E, nesse sentido, houve uma provocação ao Supremo Tribunal Federal, se realmente algum dos poderes poderia decretar intervenção, se poderia se arvorar nessa condição
de poder moderador. E o que respondeu o Supremo Tribunal Federal enquanto intérprete da Constituição? Respondeu negativamente. Não há poder moderador reservado a nenhum dos poderes, senão o poder constitucional, que é o do artigo 102. Esse é que tem a maior relevância e que tem toda a importância. Ô, Walter, o artigo 142, e aí a conclusão que o pessoal faz, fala aí, a garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, no caso os poderes, a garantia da lei e da ordem. O que é garantia da lei e da ordem? Nós temos já exemplos práticos. Uma convulsão que ocorra num Estado e que foge aos controles da autoridade estadual pode sugerir uma intervenção. Certo? É questão de política de segurança. Não um poder arbitrário que possa dissolver o outro, que possa fechar o outro, que possa caçar. Isso não. Toda vez que você infringe a regra constitucional da harmonia dos poderes, você está infringindo a Constituição. E aí, nesta hipótese, o que prevalece, o que está acima de tudo, é o artigo 102 e não o artigo 142. Quer dizer, o Tribunal Superior Eleitoral, ele, o exemplo aqui de garantia da lei e da ordem, no caso das eleições, tem um município que precisa de reforço de polícia, do exército e tal. Aí o Poder Judiciário requer diretamente ao presidente da República, o chefe das Forças Armadas, ele requer, né, reforço, precisa de soldados lá na cidade tal, né? Esse é um exemplo de garantia da lei e da ordem. É o exemplo típico. É o exemplo típico. Quer dizer, então, cumpre a União preservar todo o ordenamento jurídico, seja no conjunto da federação, seja em cada unidade onde se faça necessária a intervenção da União Federal. E aí, no caso que você invocou, e que é inteiramente pertinente, o que acontece é que o Tribunal Superior Eleitoral, diante do perigo de uma desordem que comprometa o processo eleitoral, que é um processo democrático e que é direito e dever constitucional, aí, então, se maneja o artigo 142. É uma questão de segurança interna, certo? Então, para uma crise institucional, existe outro remédio, o estado de defesa, existe o estado de sítio. Esses são os caminhos que se buscam dentro do ordenamento constitucional, dentro da ordem democrática, para se conter qualquer tipo de perturbação do ordenamento constitucional, certo? E da paz social. Quer dizer que essa história de um jipe, um cabo e um soldado fechar o Supremo Tribunal Federal é tudo falácia. É tudo imaginário golpista. Porque, na verdade, o que precisa ficar claro é que quando você rompe a harmonia dos poderes, quando você se arvora um poder superior ao outro, nesse momento você está agindo de forma golpista. Ou seja, você está negando o cumprimento da Constituição. E a Constituição é a lei suprema de qualquer país democrático, certo? Qualquer arranhão à Constituição, qualquer violação ao seu texto, esbarra nas restrições da própria Constituição ou segue o patrocínio
de quem está aplicando o golpe. Ou se respeita a Constituição, ou se dá o golpe. O que aconteceu em 64. Você viveu esse momento todo, o golpe que se deu em 64, certo? E que até hoje existe alguns segmentos a negar que houve o golpe, mas a partir do momento que houve uma ruptura constitucional, o nome que se dá a essa ruptura é golpe. E o que se tentou fazer no país recentemente foi uma tentativa de golpe, frustrada por força da opinião pública, por força da reação internacional que estava todo mundo de olho e também, diga-se de passagem, por força de uma conduta legalista que vem pontuando a conduta das Forças Armadas. Walter, essa Constituição de 88 é uma boa Constituição. Eu me lembro desde o começo, a gente falava da Constituição e tal, e foi uma Constituição feita toda ela, desde o começo ao fim, visando um regime parlamentarista, né? Nós conversamos sobre isso várias vezes. Tal. O que aconteceu que, na hora de chegar, na hora de fechar, deu presidencialismo? Não foi feita, não se aprovou o parlamentarismo. O parlamentarismo, não resta a menor dúvida, é um regime que assegura uma participação mais fácil da sociedade nos negócios do Estado, porque o parlamento ele tem uma comunicação com a sociedade que é muito mais profunda do que o próprio executivo. No entanto, nós temos uma cultura de autoridade, uma cultura de centralização que acabou funcionando naquele momento. A representação que havia na Assembleia Nacional Constituinte era majoritariamente comprometida com essa cultura do presidencialismo, certo? Então, o presidencialismo é um regime forte. No parlamentarismo existe indiscutivelmente o contrapeso que é mais pronunciado e aborda com mais facilidade as crises, certo? E o presidencialismo é mais forte. No parlamentarismo, existem também os seus defeitos, e como tem as suas virtudes. No parlamentarismo, muito provavelmente, nós já tínhamos passado por mudanças na orientação do governo atual, porque por conta da irresponsabilidade com que tem tratado algumas questões que colocam em risco o próprio conceito do Brasil no cenário internacional. Pois é, Walter. O artigo 142. Quer dizer, então, que está totalmente explicada a questão do artigo 142, mas de vez em quando eu vejo nas notas sociais e até o próprio presidente da República lembrando essa questão do artigo 142, garantia da lei e da ordem, porque ele é o chefe supremo das Forças Armadas e tal. Quer dizer, o Brasil não tem clima, então, para ter de volta, né, essas tentativas de golpe. Eu acho que o governo já entendeu isso, que ele vai ter que fechar com o Centrão, fazer a coisa do governo de coalizão. Qual é a tua opinião sobre isso? Bom, em primeiro lugar, é preciso ficar claro o seguinte: o Comando Supremo das Forças Armadas. O Supremo é das Forças Armadas. O Comando Supremo das Forças Armadas. Isso não significa soberania. É diferente. As Forças Armadas têm que ter um comandante. E o comandante e as Forças Armadas estão integradas à administração federal. Portanto,
O comandante-geral da administração federal é o presidente da República. Ele é o comandante da política de meio ambiente, que está sendo um desastre, mas ele é o comandante. Ele é o comandante da área de saúde, embora ele diga que ele não tem poderes para fazer determinadas coisas que ele gostaria de fazer. Graças a Deus ele não tem esses poderes, porque se dependesse só da vontade dele, se ele exercesse soberania nesse poder, a mortalidade do Covid já seria infinitamente maior do que já os quase 300 mil brasileiros que já perderam a vida diante dessa pandemia. Mas ninguém é absoluto. O absolutismo não é compatível com a ditadura. O absolutismo, ele é próprio da ditadura. É um regime onde um manda e todos obedecem. Quem manda no Brasil, quem manda na democracia brasileira, quem manda na democracia americana? A Constituição. O regime democrático, a soberania é exercida pela Constituição. Não é o presidente que é o comandante supremo da administração. Ele é o comandante maior da administração. Mas os poderes têm o executivo, o legislativo e o judiciário, que têm áreas de competência definidas pela Constituição. E existe o controle constitucional das ações de todos os governos, certo? Seja o poder executivo, seja o poder legislativo, seja o próprio judiciário, todos estão subordinados à Constituição. Acima da Constituição, nada e ninguém. Pereira, muito obrigado por sua entrevista. Fiquei muito contente em recebê-lo. E eu queria ouvir a palavra de um constituinte, porque tem muita gente falando, né? Uns falam uma coisa, outros falam outra coisa. O próprio Ives Gandra, né, que disse que atribuiu a sua chamada poder moderador, já ouvi uma entrevista dele um dia desse, dizendo, não é bem assim e tal, um poder não pode intervir no outro, uma coisa mais ou menos assim. Mas eu queria ouvir, né, queria que as pessoas ouvissem a palavra de uma pessoa que participou da redação da Constituição de 88. E nada melhor que trazer você, que participou intensamente da Constituição, da elaboração da Constituição. Eu falo isso porque tive alguns meses na sua assessoria legislativa e pude acompanhar o interesse que você tinha por essa Constituição e que você parece que tem ela toda na cabeça, né? Porque o artigo 102, por exemplo, já não estava mais lembrado, estava focado aí no 142, agora da importância do artigo 102, que as pessoas que estão defendendo aí, né, conhecimento da versão de poder moderador, deviam ler o artigo 102 da Constituição. Aliás, a gente devia conhecer a Constituição, assim como a gente não conhece a letra do hino nacional, né? Para acontecer. Mas muito obrigado, Walter Pereira, a gente agradece. Eu espero poder ter outras oportunidades para a gente voltar a falar sobre esses e outros assuntos de interesse nacional, já que você está focado, está acompanhando com a sua experiência, com o seu interesse patriótico, cívico, patriótico, a evolução da política brasileira. Muito obrigado, um abraço muito forte, bom Natal para você, para Lucimar, para toda a sua gurizada, e esperar que a gente possa emplacar com tranquilidade o ano de 2021. Um forte abraço, muito obrigado por sua participação. Obrigado a você, e grande alegria em revê-lo. Um abraço forte. Vou fazer aqui um pequeno intervalo, depois eu quero voltar para falar nesse programa de um assunto que eu abordei. Alguma pergunta por Walter? Ah, tá. Aí o Manuel Vitório e o Euclides Bezerra estão mandando um abraço para você. Muito obrigado. Hein? Um abraço a eles todos, e a você e a sua família, aos nossos amigos
de sempre, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Que essa pandemia encontre um paradeiro já no início do ano, que seja estabelecido um dique para impedir a sua proliferação, como está ocorrendo hoje. Um abraço, eu estou louco que passe essa pandemia, que eu estou querendo sair da cadeia, já estou preso aqui há quase um ano, quer dizer, eu fui condenado pela pandemia a ficar preso, e enquanto não passar a pandemia eu não saio, até porque eu sou do grupo de alto risco, né? Então eu tenho que ficar... Somos de alto risco, todos nós somos de alto risco. Então eu estou escondendo do vírus, estou escondendo até embaixo da cama, sabe? Porque o vírus é feio, certo? Maltrata demais, as pessoas precisam, principalmente os jovens, precisam entender que não existe tratamento curativo do vírus. O vírus, ele só pode ser combatido através dos sintomas, e nem todos têm sintomas leves. Muitos, inclusive jovens, têm sintomas muito fortes, têm sintomas muito perigosos que exigem tratamento muito sofisticado, como respiradores, como UTIs, e isso daí, hoje, por exemplo, a notícia que circula em todos os órgãos de comunicação é de que o nosso Estado está no limite da oferta de tratamento, não só de tratamento hospitalar para o Covid, mas do tratamento hospitalar para outras doenças. O indivíduo hoje que estiver na iminência de um AVC, muito provavelmente está condenado a sequelas terríveis ou até a morte, por conta da falta de vagas hospitalares e por conta dos descuidos que muitos estão cometendo através de aglomerações que são plenamente evitáveis. Muito bom. Um abraço, então, para você, Walter Pereira. Vamos ficar em casa numa boa, né? Ficar em casa. Não dói ficar em casa, não machuca ficar em casa, não há nenhum prejuízo em ficar em casa, então, se você tiver que sair, saia, mas saia, né, apetrechado aí para se livrar do vírus. Um abraço muito forte para você, mais uma vez, espero que você tenha um fim de ano com boas festas e um ano novo cheio de paz, de alegria e, sobretudo, com muita saúde. Obrigado. Tchau para você. Vou fazer um pequeno intervalo aqui de um minutinho e quero voltar para falar aqui de um assunto que eu abordei ontem no programa e abordei hoje no Boca do Povo, que é a questão da isenção de imposto de importação para revólveres e pistolas. Quero que você escute, porque tem muita gente aí interpretando mal o que eu estou falando aqui. Estou achando, porque o Sérgio Cruz é comunista, e os comunistas, não sei o que lá, contra o armamentismo tal. Então, eu quero explicar direitinho, definitivamente, daqui a um minuto. Depois